Uma alegria estar com vocês aqui. Eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito nesse lugar, junto aos irmãos. E é sempre um privilégio estar com vocês, compartilhando desse tempo de comunhão com todos vocês. Para a nossa exposição, texto sagrado, eu queria convidá-los a abrir no livro de Salmos, Salmo 98. O livro de Salmos, o Salmo 98. É um salmo relativamente curto em relação aos outros salmos, então eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura. Nós faremos a leitura na versão NAA, como é de costume de vocês. O Salmo 98 diz assim: Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia, da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa, louvores ao Senhor. Cantem com harpa a voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultem diante do Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e o que nele habita, e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos com retidão. Eu gostaria de convidá-los mais uma vez a fechar os olhos, para que a gente então orasse, pedindo ao Senhor iluminação, para que venhamos a compreender as Escrituras. Oremos, irmãos, todos juntos. Deus bendito, nós aqui estamos diante da Tua Palavra, e é certo dizer, Senhor, que sem o Senhor nada podemos fazer. Eu não posso falar de modo que eu seja ouvido, e os meus irmãos não podem ouvir plenamente, caso o Senhor não nos abençoe. Por isso, Pai, haja com a Tua boa mão. Aqui suplicamos, carentes de Ti, sabendo que se não for pela ação do Teu Santo Espírito, essas palavras cairão ao chão e não darão fruto, mas sabendo também que o Senhor é aquele que se compromete com a Tua palavra, de modo que ela nunca volta vazia, Senhor. Por isso nos abençoa nesse tempo de exposição da Tua palavra, onde o Senhor, não o homem, mas o Senhor fala com o Teu povo. Essa, Deus, é a nossa oração, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, por que cantamos? Já pararam para pensar nisso? Por que nos reunimos para cantar, para entoar louvores? Muitas pessoas fazem isso por gosto musical. Veja, aqui é até uma declaração própria da minha parte. Não é incomum a gente gostar de certas músicas, até mesmo sem entender as letras. Só apenas apreciamos porque gostamos do estilo musical, por mero gosto estético. A gente faz muito isso com música estrangeira. Muitas das músicas que eu gosto eu nem sei a letra. Depois que eu vou lá saber o que significa, aí talvez eu dê um passo para trás. Mas a gente gosta de música e canta algumas músicas por gosto musical. No entanto, as canções sempre exerceram uma função muito mais profunda do que o mero entretenimento. Porque é isso que nós fazemos, muitas vezes. Cantamos por entretenimento. No entanto, é certo dizer que as músicas, ou os cânticos, eles existem desde sempre para organizar aquilo que o ser humano sente e muitas vezes não consegue expressar por meio de palavras. E, ao mesmo tempo, as canções também, elas constroem a identidade, preservam a memória coletiva e comunicam aquilo que a comunidade, ou aquele grupo de pessoas tem por importante, verdadeiro e valioso. Nós vemos isso, por exemplo, com hinos de clubes de futebol, hinos nacionais, hinos municipais, etc, etc, etc. Eu sou de uma cidade chamada Itaguaí, do interior do Rio de Janeiro, e eu só sei que o Barão de Tefé é da minha cidade por causa do hino. Tá?
E eu também sei que a minha cidade foi muito próspera em cana-de-açúcar por causa do hino, porque hoje em dia não é. Eu só estou querendo mostrar para vocês que as músicas ela têm esse poder de conservar aquilo que é valioso para a gente, de firmar a nossa identidade. Nós cantamos aquilo que nós acreditamos ser valioso. Por isso, em todas as culturas, cantar procede muitas vezes explicações formais das coisas. Muitos filósofos nem sistematizaram seus pensamentos, mas antes disso cantaram sobre aquilo que acreditavam. E a Escritura entende muito bem isso. Ela reconhece o papel formativo da canção, da música. Schaeffer, falando sobre isso, Francis Schaeffer, né, um pastor norte-americano, ele capta muito bem disso quando ele diz que a arte, seja ela música, filme, qualquer tipo de arte, ela não busca apenas informar você, mas busca também transformar você. Daí a música é importante. E a Bíblia reconhece esse valor da música. No entanto, mais do que essas coisas, louvar a Deus é uma questão de justiça. Louvar a Deus é uma questão de justiça. O louvor, meus irmãos, portanto, não é só um acréscimo artificial à alegria. A gente não canta para ser alegre. Mas o louvor é a consumação da alegria. Isso são palavras de C.S. Lewis. O que eu quero dizer com isso? Quando algo é verdadeiramente bom, quando um prato de comida é verdadeiramente saboroso, quando a sua esposa faz algo verdadeiramente louvável, quando você ajeita aquela prateleira da sua casa e fica alegre com aquilo, o que consuma essa alegria é o louvor. Tudo que é digno merece ser louvado. E tudo que é digno, nós queremos louvar, porque nós queremos compartilhar a nossa alegria com outras pessoas. Portanto, o louvor não nasce de obrigação, mas do reconhecimento. Quando a Bíblia chama você e convida, e na verdade, no texto que nós lemos, a Bíblia ordena você cantar, ou ordena você louvar, ela não faz isso por vaidade, mas entende de que Deus é o sumo bem, onde as pessoas então são de fato convidadas a reconhecer esse sumo bem e louvar a Deus. O que a Bíblia faz então é direcionar aquilo que é natural do impulso humano. Tudo que é belo, tudo que é digno, tudo que é bom, só é consumado, só se torna alegria quando é louvado. Quando é louvado. Negar a Deus o louvor é reter injustamente a glória que lhe é devida. Louvá-lo é reconhecer com palavras e cânticos a verdade de que Ele é aquilo que é mais digno que existe. Eu só fiz toda essa introdução, meus irmãos, para mostrar para vocês, em alguma medida, que o Salmo 98 reúne tudo isso. Ele reúne todas as características. Ele é um convite ao reconhecimento de quem Deus é e fez, e ao mesmo tempo, ele forma uma visão de mundo que dá ao seu povo razões permanentes para louvar a Deus. Aqui, por enquanto, adiantamento, repousa o título da minha mensagem. Eu quero dizer para vocês, quais são as bases do louvor verdadeiro. Mas para a gente entender melhor o que diz esse salmo, eu preciso rapidamente explicar para vocês o contexto desse salmo. O salmo não é uma narrativa, mas ele tem um contexto que é importante que vocês entendam. Meus irmãos, cada salmo que você vê no livro dos salmos, dos 150 salmos, eles não estão colocados nessa sequência à toa. O Salmo 98, ele está entre o Salmo 99 e o Salmo 97, não é à toa. Ele tem o porquê dele estar aqui. É certo dizer que o livro dos Salmos foi organizado por alguém. Houve um editor que se preocupou em organizar os Salmos a fim de que ele transmitisse uma mensagem, além do texto que ele apresenta para você. O livro dos Salmos, como eu disse, ele é organizado. E o Salmo 98, ele se encontra no livro 4 dos Salmos. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, e eu convido você a fazer isso, volte um pouco as suas páginas, lá no Salmo 90, você vai ver uma epígrafe
que não é inspirada, tá, meus irmãos? Está aqui, o editor da sua Bíblia colocou isso aí. Está lá, livro 4. Logo, o livro 3, ele termina no capítulo 89, no Salmo 89. E o que o Salmo 98, contido no livro 4, ele quer responder? Tá? É isso que a gente precisa entender. Esse é o contexto desse Salmo. Se você olhar com atenção, veja o que diz o verso 49 do Salmo 89. Ele diz assim: Senhor, onde estão as tuas misericórdias de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? O Salmo contido no livro 3, os salmos contidos no livro 3, é um salmo que lamenta o fato de Israel agora estar cativo em cativeiros, provavelmente na Babilônia. E é certo dizer que não havia mais rei em Israel. A figura do rei havia se inspirado. Israel, o reino do norte, já havia sido levado cativo para a Síria, e agora já não havia mais descendência de Davi no trono de Israel, e muito menos reino de Israel. E o capítulo 89 do livro 3 termina com essa pergunta desoladora: Senhor, onde está a sua fidelidade para com Davi? Em suma, o que o salmista está perguntando é: aonde estão os motivos para louvar a Deus? Olhando para as circunstâncias, o que o Senhor demonstra para que viéssemos a louvar a Deus? E aí se inicia o livro 4, que é do capítulo 90 até a frente. Mas o nosso salmo em específico, ele se encontra dentro de um grupo de salmos, chamados O Senhor Reina, que é do Salmo 92 até o Salmo 99. E ali, nesses salmos, do 92 ao 99, meus irmãos, o salmista vai encher você de motivos para louvar a Deus, mesmo sem que haja um rei Israel, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. E o argumento principal do nosso salmo é: o Senhor reina. Então, se eu pudesse resumir a minha mensagem aqui em uma frase, as bases do louvor verdadeiro, qual seria a principal base do louvor verdadeiro? Seriam as circunstâncias? Seria aquilo que seus olhos demonstram, seus sentimentos? Não, meus irmãos. O saltério, o livro dos Salmos, quer mostrar o seguinte: a base do louvor verdadeiro é o fato do Senhor reinar. O Senhor reina no seu trono eternamente. Por isso, o tema da minha mensagem é esse: as bases do louvor verdadeiro. E eu vou mostrar isso de 3 formas, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Dos verso 1 ao verso 3, nós vemos que a primeira base do louvor verdadeiro é que o Senhor nos salvou. A segunda base que o Senhor nos dá, que se encontra nos versos 4 ao verso 6, é que o Senhor reina. E por fim, meus irmãos, do verso 7 ao verso 9, é que o Senhor virá para julgar com justiça. Essas são as bases do louvor verdadeiro. Mas olhemos para o texto novamente e acompanhemos com atenção aquilo que será exposto na sua palavra. O texto inicia então no verso 1, ordenando que você cante. Ele diz: cantai, cantai ao Senhor. Como eu disse, trata-se de um imperativo ao povo de Deus, que deve ser compreendido, como eu disse, à luz dessa ideia. Deus está dando motivos, está dando uma ordem para você cantar. Cantem ao Senhor, a despeito da situação, a despeito da situação presente. O salmista está dizendo: cante a Ele. E no verso 3 fica claro, meus irmãos, que ele está dizendo isso para o povo de Deus. Ele diz: o nosso Deus. Ele se coloca como alguém que faz parte do povo da aliança. O salmista não está falando isso para um povo que não conhece a Deus. Ele está dizendo para um povo que conhece e experimentou o Senhor. Ele diz: cantem, louvem ao Senhor. Mas qual é a ordem que o Senhor dá? Ele diz: cantem um cântico novo. Cantem um cântico novo. E aqui, meus irmãos, é necessário uma atenção especial, porque ao ouvir isso, a gente logo pensa com a mente moderna. Mas o que isso quer dizer? Será que havia alguma necessidade de substituir cânticos antigos por novos?
Afinal, talvez eles estariam enjoados das canções antigas. Será que era isso? Como se as canções antigas fossem já obsoletas? É claro que não, meus irmãos, não é isso. Nem tampouco era uma atualização estética. O Cântico Novo aqui não está falando de mudar o estilo de música. Não é isso que o salmista está ordenando o povo de Deus fazer. O Cântico Novo não nasce, por exemplo, de uma exigência cultural ou musical, como se passasse 15 anos à frente e agora a gente pensasse, nossa, mas era aquele mesmo estilo de música, aquela valsinha que a gente ouvia quando era criança. Não, não é isso que o salmista está fazendo. Mas o Cântico Novo nasce de uma exigência teológica. O que eu quero dizer com isso? O Cântico Novo nasce pelo fato de que o salmista entende que nós devemos louvar a Deus de maneira justa, adequada aos seus grandes feitos. O Cântico Novo nasce de um argumento teológico. O argumento é: o Senhor fez maravilhas. Vocês precisam cantar os feitos do Senhor. No Antigo Testamento, esse termo é frequentemente associado aos contextos de vitória, de guerra. O Cântico Novo era usado, por exemplo, por exércitos que após vencer batalhas, celebravam os triunfos. E aí o rei mandava, olha, prepare um cântico novo. O nosso exército venceu a batalha. Nós lemos, por exemplo, aqui o capítulo 15 de Êxodo, onde há um cântico propriamente novo, que celebrava então a vitória de Deus sobre o Egito, sobre o povo, sobre o faraó e seu exército. De modo particular, então esse termo, cântico novo, ele é sempre associado à vitória de Deus contra os exércitos inimigos, especificamente a vitória de Deus contra o exército de faraó, que simboliza muito bem a redenção aplicada em Cristo Jesus, e também a libertação do cativeiro babilônico, que é uma recapitulação dessa libertação do povo no Egito. Mas qual é o motivo que o Senhor dá para que eles cantem um cântico novo? O texto fica claro, eu queria que você olhasse. Existe um porquê aí. E esse porquê nos salmos desse subgrupo chamado O Senhor Reina é muito importante. Os motivos para louvar são importantes, meus irmãos. Não pensem que a convocação dada por Deus é feita no escuro. Ele te dá verdadeiros motivos. E o motivo não é o seu gosto musical. O porquê nesse grupo de salmos é muito importante. E no nosso texto específico é porque o Senhor tem feito maravilhas. Mas, se você acompanhar com cuidado e com carinho algumas páginas atrás, por exemplo, no Salmo 92, o motivo do louvor, no verso 4, são as obras e os pensamentos de Deus. Ele diz, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. No Salmo 95, o motivo do louvor é o fato de Deus ser o Criador e o pastor daquele povo. Ele diz, porque o Senhor é o Deus supremo, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto. No Salmo 96, que nós cantamos aqui, o motivo do louvor é a grandeza incomparável de Deus. Porque grande é o Senhor, porque todos os deuses não passam de ídolos. Então, nesses salmos, nesse grupo de salmos, o Senhor está enchendo o seu povo de motivos para louvá-lo. Está enchendo o seu povo de motivos para cantar a Ele. No Salmo 98, porém, o motivo se ancora explicitamente no passado, meus irmãos. O texto afirma que o Senhor fez maravilhas. E talvez, ao ler o texto que está em suas mãos, você vai notar que ele se encontra no presente. Normalmente a NAA e a ARA traduzem como o Senhor tem feito maravilhas. Tem feito maravilhas. Mas se você acompanhar o verso 2 e o verso 3, vocês vão ver com clareza que todas as ações descritas pelo salmista remetem ao passado. O Senhor alcançou a vitória. Ele está falando dos braços e das mãos do Senhor que alcançaram a vitória. Ele fez notória a salvação e ele lembrou-se. O salmista está dizendo que o motivo para você louvar a Deus no presente é o passado. Não é o presente. Se encontra no passado. E aquilo que ele chama de maravilhas no versículo 1, ele vai descrever agora no verso 2 e verso 3. E quais são essas três maravilhas? Acompanhem no texto, meus irmãos.
Veja, foque no texto. O Senhor está falando com você. O Senhor está dando motivos para você louvar. E eu não sou autorizado a te dar motivos que Deus não dá. E aqui Deus está te dando grandes motivos. E o primeiro motivo dessas maravilhas é que Deus sozinho alcançou a libertação do seu povo. Isso fica evidente nas expressões: a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. E aqui a ênfase recai exclusivamente na ação divina. E a tradição reformada, ela expressa muito bem isso quando ela diz que a única coisa que a gente contribuiu para a nossa salvação, meus irmãos, foi o fato de necessitar ser salvo. A única coisa que nós contribuímos para a nossa salvação foi com a necessidade de ser salvo. E o texto deixa muito claro isso. O Senhor sozinho alcançou a libertação do seu povo. Foi o seu braço forte, a sua destra que salvou o seu povo. A segunda coisa que ele chama de maravilha é que o Senhor manifestou a sua justiça diante das nações. Nosso irmão Marcos fez uma oração muito interessante. E eu até agradeci a Deus porque ele ilustrou muito bem o que o texto quer dizer por justiça. É que ao mesmo tempo que o Senhor salva o seu povo, Ele aplica a justiça contra os seus inimigos. E no caso do Senhor, a justiça que deveria recair sobre nós, recaiu sobre o seu Filho Santo. E assim o Senhor aplicou a sua justiça. E como Deus aplica a justiça ao se relacionar conosco, é porque Ele pega o mérito de Cristo e atribui a nossa conta, e agora Ele pode se relacionar com pessoas pecadoras, porque Ele agora se relaciona por meio da justiça de Cristo. E o Senhor tem dado motivos para nós louvarmos o Senhor no passado. Tudo isso Deus fez no passado, não fez no presente. Por fim, o verso mostra que o Senhor lembrou da sua misericórdia e fidelidade. Aqui, meus irmãos, é fundamental a gente esclarecer que Deus não lembra de Israel. Deus não lembra de você. Deus não lembra porque esqueceu. Deus não lembra porque o povo possuía algum mérito. O texto afirma explicitamente que o Senhor se lembrou da sua misericórdia e da sua fidelidade. Isso é, do seu compromisso pactual. Portanto, o salmista não celebra o homem, mas o Deus que age por pura bondade e misericórdia. E lembrar aqui, meus irmãos, é preciso explicar, porque a gente às vezes atribui ações humanas a Deus. É óbvio que Deus nunca se esqueceu. Lembrar é trazer o passado para o presente. Quando Deus lembra da sua aliança, Ele pega aquilo que Ele fez no passado humano, e traz para o presente humano. E Ele então age de misericórdia. Isso fica muito claro em Êxodo 2:24, quando Ele diz para Moisés, quando Ele diz: ouvindo Deus o seu gemido, ou seja, o gemido do povo, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Assim, o louvor do Salmo 98 repousa sobre a certeza que Deus salva, age com justiça e permanece fiel à sua aliança, independente das circunstâncias históricas do seu povo. Mas o que esse texto quer nos ensinar, meus irmãos? A primeira coisa é que o louvor verdadeiro não nasce no presente. Não nasce no presente, mas de uma salvação que já foi realizada. Muitos de nós, a gente acorda buscando no presente motivos para louvar a Deus. Em certa medida, isso é até possível, tá, meus irmãos? Não entendam mal. Isso é possível, buscar no presente motivos para louvar a Deus. Contudo, o Salmo 98 nos conduz a um contexto em que tais motivos estavam totalmente ausentes. Totalmente ausentes. O Salmo foi cantado, como eu disse, num período de vacância do trono de Israel, quando não havia rei. O povo vivia sob dominação estrangeira e as promessas feitas a Davi pareciam ter falhado. Ainda assim, a convocação do salmista é clara: cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas. Ele fez maravilhas. E o motivo do louvor não é encontrado no agora, mas no passado. Não nas circunstâncias, mas na obra da salvação. E isso, meus irmãos, confronta diretamente a forma como nós organizamos a nossa vida. Pode ser que hoje, é certo dizer muitas vezes, que hoje não há motivos visíveis para você cantar. Ao olhar ao redor, tudo parece drenar a sua vontade de louvar a Deus.
Pode ser que você olhe agora, exatamente agora, para a educação que você tem dado para o seu filho, e a obediência que ele devolve para você e não encontre motivos para louvar. Eu estou lidando agora com o Heitor, chegando a 1 ano e 3 meses, e tudo que eu tento falha. Pode ser que você olhe para a disposição do seu marido, em ser o marido que você sempre sonhou, e você não encontra motivo para louvar. Pode ser que você olha para dentro de si, minha irmã, e tem lutado com seus pecados rotineiros. E vezes após vezes, você perde. E aí você olha para as circunstâncias e não encontra motivos para louvar. Quando isso acontece, o texto nos chama a uma pergunta inevitável. O que é que de fato sustenta a nossa fé? Porque se o louvor depende apenas do presente, então ele não é um louvor bíblico. Ele não é um louvor bíblico, porque o feito mais importante da nossa vida se encontra no passado. Se encontra na cruz de Cristo. Portanto, se o louvor depende do presente, ele não é bíblico, mas circunstancial. A segunda coisa que esse texto nos mostra é que a falta de louvor no presente revela uma crise de identidade. Nesse ponto, a reflexão de um livro chamado Como as Pessoas Mudam, de Paul Tripp, é iluminadora, meus irmãos. Ele observa que uma das principais razões pelas quais as pessoas não vivem uma vida santa é a cegueira quanto à sua própria identidade. Isso também se manifesta certamente na falta de louvor no presente, porque nos definimos a partir das circunstâncias e não na obra de Cristo. E quando nós fazemos isso, dificilmente encontramos motivos permanentes para louvar a Deus. Se você só louva a Deus, meus irmãos, quando há fartura, provavelmente o seu maior valor e a sua identidade está firmada no dinheiro e não em Cristo. Se você só louva a Deus quando não há enfermidade, provavelmente a sua identidade, ou seja, aquilo que te identifica como pessoa, aquilo que te toma como valor, aquilo que faz você ter valor, está firmado no seu bem-estar e não em Cristo. Se você só louva a Deus quando você é reconhecido, provavelmente o seu valor último não é Cristo, mas você mesmo. No entanto, a obra passada de Deus redefine quem o seu povo é no presente. E é nessa identidade que nós encontramos razões duradouras para louvar, para bendizer a Deus, para cantar louvores. Por quê, meus irmãos? Em Cristo, Deus fez essas maravilhas. Em Cristo nós fomos libertos do pecado. Isso é o que a Escritura chama de redenção. Deus nos tirou da escravidão do pecado e nos colocou de condição de pessoas livres para viver uma nova vida. Uma nova vida. O louvor nasce quando essa libertação é lembrada e apropriada pela fé. Além disso, em Cristo, Deus manifestou a sua justiça. Ele salvou pecadores sem comprometer a sua santidade, como eu disse. A resposta do Evangelho é clara: a punição que os inimigos mereciam recaiu sobre aquele que é santo e justo. E quem são os cavaleiros de Faraó? Quem são os inimigos? São vocês, sou eu. A justiça de Cristo foi creditada em nossa conta e assim Deus se relaciona com o seu povo de forma justa. E por fim, nós somos lembrados que em Cristo Deus salva um povo por amor do seu nome. Ele se lembra de sua misericórdia e da sua fidelidade. Portanto, meus irmãos, ignore essas verdades. Ignore tudo isso. Ignore todo o passado. E você inevitavelmente se tornará refém das circunstâncias. Troque a sua identidade, passe a se definir à luz do seu bem-estar. E sempre lhe faltarão motivos para louvar a Deus, porque nesse mundo caído, sempre haverá algo em falta. Nesse mundo caído, quebrado, sujo, sempre haverá algo em falta. Portanto, sempre faltará motivos para você louvar a Deus. Mas quando, meus irmãos, nós olhamos para o passado, nós temos motivos para louvar o Senhor. As circunstâncias nunca serão estáveis o suficiente para sustentar uma vida de louvor. Mas quando a obra da cruz se torna o seu único valor verdadeiro,
os motivos para cantar jamais se esgotam. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Romanos 5,8 diz que Deus não provou o seu amor por você concedendo coisas para você. Nem simplesmente livrando você das dificuldades. Mas o texto diz que o Senhor prova o seu amor, morrendo numa cruz quando ainda éramos pecadores. Essa obra consumada, e não o estado de circunstâncias que sustenta o louvor verdadeiro. Portanto, meus irmãos, a primeira base de um louvor bíblico e verdadeiro é: o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou. Ignore isso e viva uma vida de ansiedade. Ignore isso. Coloque sua identidade em outra coisa e viva uma vida angustiada. É óbvio que eu estou sendo irônico aqui. Estou dizendo para você fazer isso. É justamente o contrário. No entanto, as bases de um louvor bíblico não se encontram apenas no passado, mas também no presente. Mas vale dizer que quando eu digo presente, eu não estou falando das circunstâncias presentes. Eu estou falando de algo que muitas vezes, por causa da nossa incredulidade, nós esquecemos. É que o Senhor reina no presente também. E é isso que nós encontramos aí do verso 4 ao verso 6. Veja, meus irmãos, no verso 3, nós lemos que as maravilhas que o Senhor fez foram feitas à vista de todas as pessoas. O texto diz que todos os confins da terra viram. Essa afirmação cria uma responsabilidade para todos aqueles que viram isso. Se todos viram a salvação do Senhor, todos são convocados a louvar ao Senhor. É isso que o salmista faz a partir do verso 4. Os verbos, acompanhem no texto: aclamem, cantem, exultem, cantem louvores no verso 4. O verbo cantem louvores no verso 5. O verbo aclamem no verso 6. Estão todos no imperativo. O salmista está enchendo o texto de ordens. Cantem, aclamem, triunfem, exultem, se alegrem. Traduções mais literais poderiam dizer berrem. É isso que o salmista está dizendo. Berrem, gritem. Isso mostra que o louvor não é apresentado como uma sugestão. E isso eu deixei bem claro lá em cima, lá no começo, quando eu disse que louvar é uma questão de justiça. O que o texto afirma de maneira clara é que todo homem e mulher tem a obrigação de louvar a Deus. Tem a obrigação de louvar a Deus, porque todos estão diante dele. E como é comum nesses salmos, não há aqui, nesse caso, um motivo explícito, mas ele está implícito lá no final do verso 6. Nos versos 1 a 3 aparece o porquê, obviamente, rapidamente, mas nesses versos aqui não aparece um porquê explicando o motivo. Ele está implícito. E ele se encontra no verso 6. E qual é o motivo para que essas pessoas cantem, louvem, gritem na presença do Senhor? É que o Senhor é rei. O Senhor é rei. E aqui, a gente precisa lembrar do contexto. O Salmo está dialogando diretamente com o dilema histórico de Israel. A pergunta implícita era, lembrem-se que eu disse no começo, como celebrar se não há rei para nos proteger? Como a celebração ou cântico se não há um rei que providencie coisas para nós? Como cantar se não há motivos para cantar? Como cantar se o trono de Davi está vazio? Mas o que o texto está fazendo aqui? Ele está dizendo, o Senhor é o rei. Portanto, o louvor não depende da existência de estabilidade humana. O reverendo Anderson lembrou muito bem do tempo sombrio que a gente vive em nossa nação. Onde todo ano, nós sempre planejamos para o pior. Esse ano vai ser pior porque governo X, governo Y fez isso, fez aquilo outro. Meus irmãos, se você olhar para o agora, mais uma vez para as circunstâncias, e depositar a confiança no homem, faltará motivos para você louvar a Deus. Mas o que o texto está dizendo é, ainda que não haja um rei no trono, há um rei nos céus. O trono dos céus não está vazio. Mas o texto ainda diz como esse louvor deve acontecer. O texto deixa claro que o louvor deve ser o mais alto e o mais público possível. O mais alto e o mais público possível.
E veja, isso não é dito apenas por palavras. O que eu quero dizer com isso? Lembre-se que o salmo é uma poesia. E o salmista que ele arranja a forma que ele escreve para mostrar que o louvor deve ser mais alto e mais público possível. Talvez o texto em português, eu acho que ele explica bem. Nossa língua portuguesa é muito boa para explicar as coisas. E você vai entender o que eu quero dizer. Veja o verso 4. O verso 4 diz que o louvor começa com a voz. E aí no verso 5 ele acrescenta o instrumento. Além de voz, agora instrumento. Já no verso 6, ele acrescenta o instrumento mais alto que eles tinham, que é a trombeta, ou chifre de carneiro. E tudo isso converge no louvor a Deus. De forma poética, o que o salmista está dizendo? Vocês devem cantar de forma crescente, pública e mais alto possível, que o Senhor é Rei. Nada que é aleatório. Voz e instrumentos se unem porque aquele que recebe o louvor é o mesmo do começo ao fim. E ele está dizendo, o Senhor é Rei. Isso significa, meus irmãos, que a nação cujo Rei é o Senhor, Yahvé, é exatamente por isso ela se torna o instrumento de Deus para convocar todas as nações ao louvor. O povo que reconhece o reinado de Deus não guarda o louvor para si, mas convoca o mundo inteiro para se colocar diante do Deus verdadeiro. Mas como isso se aplica a nós? E é claro, meus irmãos, que rapidamente a gente lembra da nossa responsabilidade de chamar as outras pessoas para louvar a Deus. Afinal, nós vimos essa grande salvação no passado. Pela fé, nós enxergamos essas coisas. E é óbvio que o texto está lembrando da nossa responsabilidade de convocar outras pessoas também para esse louvor. Ele é o Rei, é uma questão de justiça tratá-lo como ele merece. É óbvio que o texto está dizendo isso. Contudo, o Salmo não apenas aponta para um dever externo, ele também nos lembra que no tempo presente, nós temos razões reais e objetivas para louvar a Deus. E o motivo do nosso texto, que o nosso texto oferece, é claro, o Senhor reina. Mas o que isso significa na prática? Significa crer em sua soberania e em seu controle absoluto sobre a realidade? Sim, significa isso. Nada acontece fora da sua vontade soberana. E por isso nós podemos descansar e cantar ao Senhor. No entanto, se concretiza na pessoa de Jesus Cristo. Esse reinado se concretiza na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o descendente prometido de Davi. Pode deixar aqui. Prometido de Davi. É ele que se assenta no trono. E a pergunta que não quer calar é quando Cristo, então, cumpre essa profecia acerca de Davi? É na ressurreição. É na ressurreição que o Senhor é entronizado como Rei do mundo. O Rei do cosmo, o Rei sobre todas as coisas. O texto de Romanos 1,4 diz assim: declarando o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Quando a Bíblia fala que Jesus é o Filho de Deus, a Bíblia quer dizer que Jesus é o Rei, ou seja, aquele que agora representa Deus. Da mesma forma, Pedro anuncia em Atos que Deus cumpriu a promessa feita a Davi ao ressuscitar Jesus dentre os mortos. Ele diz: exaltado, pois, à destra de Deus, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Ou seja, Deus fez dele o Senhor e o ungido, ou seja, fez dele o Rei.
Portanto, a gente não vive num mundo em que o trono está vazio. Cristo está entronizado e governa. Mas como eu disse, meus irmãos, aqui há algo decisivo para a gente entender em relação a essa questão do reinado de Cristo. O fato de Cristo governar não significa apenas que as coisas acontecerão conforme a sua vontade. Porque é isso que nós afirmamos normalmente. Cristo governa, então tudo acontece conforme a sua vontade. Isso é verdade? É, mas não é só isso que acontece quando Cristo governa. Significa que, como rei, ele protege o seu povo e provê tudo o que nós precisamos para viver uma vida santa e de louvor. Vou repetir. Significa que, como rei, ele não apenas governa tudo, mas ele protege o seu povo e dá e providencia tudo o que nós precisamos no tempo presente para viver uma vida santa e de louvor. Na linguagem bíblica, o rei é aquele que providencia proteção, provisão, força, direção. Ele fornece alimento, armamento, poder, coragem. Lembre-se que quando Davi vai guerrear, é o rei que fornece a armadura para ele. Mas em Cristo, meus irmãos, temos tudo o que nós precisamos no tempo presente para uma vida santa e piedosa. Se olhamos para o passado, encontramos motivos para louvar. No presente, não apenas encontramos motivos, nós encontramos poder para louvar. Em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos, porque Ele governa a nossa vida. Ele não nos deixou sozinho. Ao ser entronizado, no capítulo 1, no verso 8 de Atos, ele diz que ao subir aos céus, ele daria poder à igreja para ser testemunha, ou seja, para louvar a Deus. Porque Cristo reina, Ele não apenas governa, Ele provê tudo o que você precisa para viver uma vida santa e de louvor a Deus. Portanto, meus irmãos, o fato de Cristo ser o Rei soberano não deve nos levar a uma vida conformada com a impiedade ou o fracasso espiritual, porque é assim que nós lidamos com nossos fracassos. Nós erramos, nós pecamos, nós tropeçamos e dizemos, o Senhor é soberano. Nós descansamos no fato de Deus ser soberano e esquecemos porque Ele é soberano, Ele tem todo o poder. E porque Ele tem todo o poder, Ele pode nos ajudar no tempo presente. Como se a soberania fosse uma desculpa para a passividade. Pelo contrário, o reinado de Cristo é o fundamento da nossa transformação. Portanto, meus irmãos, se você tem lutado contra o pecado recorrente, recorra ao seu rei hoje, porque nele repousa toda a santidade que você precisa. Se você tem dificuldade para perdoar as pessoas, recorra ao seu rei hoje. Lembre-se que ele é um rei compassivo, que perdoa e tem misericórdia do seu povo, hoje. Se você sofre de impaciência com as pessoas, tudo é motivo para você se irar, explodir. Lembre-se que o único rei que senta no trono é Ele e não é você. O mundo está sujeito a Ele e não a você. Se você vive dominado pelo medo deste mundo, por causa da sua incredulidade, hoje lembre-se que Ele é o Rei, que sujeitou os poderes da natureza, venceu as forças do diabo e triunfou sobre a morte, meus irmãos. É no tempo presente que nós temos tudo o que precisamos, porque Ele é Rei. Não só porque Ele governa, mas porque Ele tem poder. E Ele distribui esse poder ao seu povo. E porque Ele é Rei, você pode louvá-lo. Porque nele você tem tudo o que você precisa. E por fim, meus irmãos, do verso 7 ao verso 9, nós vemos que o Senhor virá julgar com justiça. E ainda que a gente tenha motivos para louvar a Deus por causa do passado e do presente, como eu disse aqui, o Salmo 98 nos ensina que também podemos louvá-lo por causa do futuro. O louvor do povo de Deus não olha apenas para o passado, mas também olha para frente. Ele se projeta para aquilo que o Senhor ainda fará. A convocação ao louvor que começou em Israel, lembre-se, os primeiros versos, depois se estendeu a todos os homens, a segunda parte do nosso sermão. Agora se estende
a todo o mundo criado. Você pode ver aí no seu texto. Nos versos 7 a versos 9, a ordem não é mais dirigida apenas a pessoas, mas à própria criação. O mar é chamado a rugir, como se fosse um animal. Os rios a baterem palmas, como se fossem pessoas. E os montes a cantarem de alegria. É a criação inteira sendo convocada a reconhecer os grandes feitos do Senhor. Esse feito ainda é muito mais significativo, porque quando a gente olha um pouquinho para trás, por exemplo, no Salmo 93, os versos 3 e 4, nós vemos as águas se opondo a Deus. As águas são um sinônimo de forças incontroláveis. E aqui no Salmo 98, depois de Deus ter manifestado a sua salvação, as águas estão sujeitas a Deus e louvando a Ele também. Elas estão submissas, adorando a Deus. Isso revela a amplitude da salvação realizada por Deus. A obra do Senhor não se limita a apenas salvar indivíduos, pessoas, mas também envolve a redenção da criação, meus irmãos. A criação inteira será redimida, colocando ordem onde antes havia desordem, e esperança onde havia antes apenas gemido. O reverendo Jailson tem uma ilustração muito legal quando ele diz que quando a gente vê o Discovery Channel e vê aquelas coisas bonitas da natureza e se impressiona, a gente esquece que aquilo ali é fruto da queda. Um animal devorando o outro. O Senhor colocará a ordem nisso tudo. As coisas ficarão no seu devido lugar também. E aqui é a própria criação reconhecendo isso. Esse ensino vai encontrar o seu desenvolvimento, por exemplo, em Romanos 8, quando o apóstolo afirma que por causa do pecado, a criação está sujeita à vaidade. Ela se torna corrupta, ou seja, tudo que existe nasce e está morrendo. A gente já nasce morrendo por causa da corrupção do pecado. E por causa disso, a criação inteira, tudo que existe, está gemendo de dor. Na queda, o homem não apenas se destruiu, mas também destruiu e corrompeu tudo aquilo que é a sua habitação. E como causador do problema, o homem é incapaz de redimir a criação. Por isso o texto aponta para o fato de que é o próprio Deus que vem julgar as coisas. Nesse ponto, vale notar que, embora, meus irmãos, algumas traduções, e provavelmente aqui você está em mãos, diz, ele vem julgar, o texto está no presente. O texto, em hebraico, aponta para algo já consumado, para algo já feito. Deus já julgou, e provavelmente ele está fazendo menção à salvação que foi descrita nos versos 1 a 3. A ideia é que se o Senhor já veio em juízo contra as nações que oprimiam Israel, isso serve como base para juízo que virá logo à frente. E é isso que descreve no verso 9. O Senhor virá julgar. Se o Senhor julgou as nações que oprimiam Israel, o salmista está dizendo para o povo de Israel que se encontra agora sem motivos para louvar. O Senhor já julgou os carros de Faraó. O Senhor já julgou o Faraó. O Senhor já julgou o Egito. Fiquem tranquilos. O Senhor julgará novamente. É isso que o texto está dizendo. Porque Deus julgou as nações opressoras no passado, o seu povo pode esperar com confiança o julgamento final do futuro. Esse juízo não é motivo de temor para os que pertencem ao Senhor, mas esperança, pois significa que a injustiça não terá a última palavra e que toda a criação será finalmente colocada sob o governo do justo rei. A título de ilustração, recentemente a gente viu nas notícias e a gente ficou abismado com a ação norte-americana contra o governo venezuelano, não é verdade? A gente olhou um dia pela manhã e falou, nossa, o que os Estados Unidos estão fazendo? Eles foram dentro da Venezuela e tiraram o presidente. Antes disso, a gente provavelmente, e eu era um desses, a gente olhava para as ameaças feitas pelos norte-americanos e até mesmo faziam chacotas. Esses caras não vão fazer isso. Isso não é verdade que eles vão fazer. As palavras pareciam fortes, mas distantes da realidade. No entanto, depois daquela ação
executada, ninguém mais tem dúvida do poder dos Estados Unidos. Hoje, provavelmente, quando você ouve uma ameaça norte-americana a qualquer país, você já não duvida mais. Eles têm poder para fazer isso. O que acontece é que agora eles não querem fazer. O que o salmista está fazendo é justamente isso. Deus já julgou Faraó. Deus já destruiu impérios. O Senhor já derribou impérios como o Egito, como os assírios, como os babilônicos. Em 300 anos, o Senhor subverteu o Império Romano. Não há limites para o poder de Deus. Portanto, fiquem em paz. O Senhor julgará o seu povo. Julgará as nações. O Senhor julgará com justiça. Da mesma forma, o salmista olha para o passado e se lembra desses grandes feitos. O fato desse juízo final ainda não estar acontecendo não indica a fraqueza de Deus, ou ausência, ou esquecimento da parte de Deus. Indica apenas que Ele age no tempo certo. Assim, o Salmo 98 nos ensina que o louvor nasce da convicção de que a história não está solta e sem direção. O Deus que salvou, que reina e que já interveio em juízo é o mesmo que virá julgar o mundo com justiça. É o Deus que fará isso. Ter certeza disso, meus irmãos, ter a compreensão e a convicção dessas coisas, e viver num mundo onde Deus é o juiz que julgará com justiça, deveria refrear nossa mão vingadora. Por exemplo, pense você, homem, no seu trabalho. Quando você é passado para trás, injustiçado por um superior, ou prejudicado por um colega, a tentação é sempre dar o troco, é sabotar, é falar mal, agir com frieza, é desejar a queda do outro. No entanto, crer que Deus julgará com justiça no fim, refreia esse impulso e nos impede de responder com injustiça. Pense você, minha irmã, no ambiente doméstico, no seu lar. Quando o esforço não é reconhecido, quando há sobrecarga, quando há ingratidão, surge a tentação de reagir com amargura e com controle. A certeza de que Deus vê e julga com justiça sustenta a fidelidade, mesmo quando ninguém parece estar vendo. Fofocas, exclusões, comparações ferem a gente profundamente. Crer que Deus julgará refreia a necessidade de se justificar a todo custo e de retribuir isso com a mesma moeda. Quando nós somos expostos ou humilhados diante de outras pessoas, o impulso de reagir à mesma medida é latente, mas viver à luz do juízo de Deus refreia a vingança e nos ensina a responder com domínio próprio e confiança no Senhor. Saber que Deus julgará com justiça deve refrear a nossa mão vingadora. No entanto, meus irmãos, a Escritura afirma com clareza que o julgamento final é certo. Lucas, em Atos, diz que o juízo futuro, anunciado no Salmo 98, será exercido por Jesus. Quando ele diz: Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. A certeza de que o Senhor Jesus julgará esse mundo é porque o túmulo está vazio. Esse texto deixa claro que o juízo não é uma hipótese distante, mas uma realidade firmemente estabelecida por Deus. Embora ele seja plenamente manifestado no último dia, esse juízo já começa no presente. Sabe por quê? Porque Deus não precisa investigar para condenar. O juízo de Deus, no futuro, ele será apenas declaratório. Deus não precisará fazer o levantamento da sua ficha para que haja julgamento. Ele apenas irá declarar a sentença. Portanto, o juízo de Deus não é investigativo, é declaratório.
No entanto, meus irmãos, o veredito já está determinado agora. Porque ele depende não apenas daquilo que você faz, mas depende da sua relação com Jesus Cristo. E é isso que o próprio Senhor ensina no seu Evangelho, quando ele diz, logo depois de João 3,16, aquele texto que a gente tanto sabe e decora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e etc, etc. E aí o verso 17 e o verso 18 ele diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E eu queria muito que você entendesse isso. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado. Ele não será condenado. A sua relação com o juízo final se resolve aqui e agora. Da forma de como você se relaciona com Cristo. Porque quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas palavras são decisivas. O critério do juízo não será apenas o que fizemos, mas o que fizemos com Cristo. A fé nele já antecipa o veredito favorável. A rejeição a ele mantém o ser humano sob condenação. Assim, o Salmo 98 nos conduz a uma conclusão solene. O Deus que virá julgar é o mesmo Deus que hoje oferece a salvação. O futuro juízo dá peso à urgência, ao presente, chamado pelo Evangelho. Louvar esse Deus é também reconhecer que a história caminha para um encontro final com o Rei, que julga com justiça e salva pela graça. Assim, meus irmãos, eu concluo, lembrando vocês o seguinte: as bases do louvor não se encontram apenas nas circunstâncias. Aliás, ela não se encontra nas circunstâncias. Se encontra no passado, no fato de o Senhor ter nos salvado. Se encontra no presente, no fato do Senhor reinar. E nele encontrarmos tudo o que nós precisamos para viver uma vida de louvor. E também se encontra no futuro, no fato de que o Senhor há de julgar com justiça todas as coisas. Por isso, o louvor do povo de Deus não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus é, do que Ele já fez, do que Ele está fazendo agora e do que Ele fará. Que o Senhor, meus irmãos, nos dê olhos para ver essas coisas e te dê uma vida constante de louvor. Eu agradeço a minha oportunidade e eu retorno a palavra ao reverendo Anderson, nesse momento, para ele dar continuidade ao